Então vamos falar de Jesus no islamismo, né? Quem que os muçulmanos dizem que Jesus era ou é? Um primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro, pode ser óbvio para alguns, para outros nem tanto. O Alcorão, o islamismo é posterior, historicamente é posterior ao cristianismo. O islamismo é de 600 mais ou menos, né? Maomé ou Muhammad, como queira chamar, é de 600 mais ou menos depois de Cristo. E o Alcorão foi produzido nesse contexto. E como que Jesus aparece no Alcorão? É interessante porque, como existe hoje muito atrito, e historicamente existiu desde o início muito atrito, muita hostilidade entre cristãos e muçulmanos, é interessante a gente ver que no Alcorão a gente encontra uma visão bastante exaltada, né, significativamente exaltada, de Jesus. Jesus não aparece como Deus no Alcorão de forma alguma, nem como filho de Deus, mas ele é chamado sim de Messias. Ele é considerado um profeta autêntico, o penúltimo profeta, inclusive, que aponta para o último, que foi Maomé. E ele é chamado, inclusive, de Palavra de Deus e é visto como tendo nascido de uma virgem, efetivamente. Então, coisas que, para quem viu a discussão sobre Jesus no judaísmo, são negadas, né, pelos judeus, são aceitas e exaltadas no Alcorão sobre Jesus. Então, eu peguei aqui uma edição do Alcorão, né, acho que é a tradução mais popular para o português, e eu vou trazer alguns trechos do Alcorão que falam sobre Jesus e depois trazer também alguns comentários que pessoas posteriormente, visões posteriores também dentro do islamismo, trazem sobre Jesus. Então, começando pela questão de como que Jesus é chamado, né, dele ser chamado de Messias, profeta, palavra de Deus, a gente tem uma citação aqui na Sura 3, que é essa aqui, exatamente. Aqui a gente tem na Sura 3, né, no verso 42 em diante, diz o seguinte: Ó Maria, Deus te escolheu e te purificou e te exaltou acima das mulheres dos mundos. Ó Maria, submete-te a teu Senhor, inclina-te e prostra-te com os que se prostram. Essas são revelações do mistério que te transmitimos, porque não estavas com eles quando lançavam seus cálamos para saber quem seria o tutor de Maria. Então aqui é a citação propriamente, né, os anjos fazendo a revelação para Maria, e na sequência aqui já é a palavra, né, vinda para Maomé, né, esse mistérios que te transmitimos é para Maomé, porque não estavas com eles, com os judeus, quando lançaram seus cálamos, né, seus bastões, para saber quem seria o tutor de Maria. Isso aqui é muito enigmático, mas quem já viu o vídeo aqui no canal ou já leu, né, o Evangelho de infância de Tiago, também chamado de Evangelho do Irmão de Jesus, ou Proto-Evangelho de Tiago, nesse evangelho a gente encontra uma história de que Maria foi criada dentro do templo de Jerusalém, só que quando ela estava para fazer 12 anos e menstruar, e a menstruação é considerada impura, ela não poderia mais ficar dentro do templo, né, porque aquilo tornaria aquele lugar sagrado impuro, ela foi sorteada efetivamente para pessoas da região ali. Sorteado em que sentido? Convocaram alguns anciãos da comunidade, algumas pessoas da comunidade, e eles levaram um bastão, e aquele cujo bastão florescesse milagrosamente seria aquele apontado por Deus para cuidar de Maria, para se casar, inclusive, com Maria. E José, que era viúvo na época, segundo o texto, foi o que teve o bastão florescido, e ele então leva Maria para casa. Né? Então, a referência aqui que o Alcorão faz é muito provavelmente, se não diretamente ao texto do Evangelho de Tiago, que é um apócrifo, né? Pode ser também uma referência a essa tradição que circulava oralmente, né? Não necessariamente uma referência direta ao texto. Aproveitando, né, falando em apócrifos, também tem um outro trecho muito famoso no Alcorão que fala sobre Jesus, em que Jesus transforma figuras de barro em pássaros, né? Esse é um de vários sinais que aparecem no Alcorão que Jesus teria feito para provar que ele de fato veio da parte de Deus. E essa história, para quem já assistiu também aqui no canal o vídeo sobre o Evangelho de Infância de Tomé, ou Evangelho de Infância de Jesus segundo Tomé, a gente encontra lá pela primeira vez essa história, antes mesmo do Alcorão, né? A gente encontra essa história de Jesus transformando alguns pássaros de barro quando ele era criança em pássaros vivos, né? Então, curioso também essa retomada de outro texto apócrifo ou de uma tradição que circulou primeiro em textos apócrifos no Alcorão. Mas aí continua. E não estavas com eles quando brigavam. E quando os anjos disseram, ó Maria, Deus te anuncia a chegada do seu verbo, então Jesus é chamado de verbo de Deus, né? Chamado o Messias, Jesus, filho de Maria,
será ilustre nesse mundo e no outro, e será um dos favoritos de Deus, etc, etc, né? Então aqui a gente vê esses vários títulos, Messias, Verbo de Deus, Jesus, filho de Maria, é como muitas vezes Jesus é chamado, e que é uma coisa curiosa, porque geralmente as pessoas no mundo islâmico, ali no mundo árabe, e no mundo do Antigo Oriente em geral, uma das formas de se referir à pessoa, meio que como um sobrenome, né, um patronímico, é você falar fulano filho de ciclano. E Jesus é chamado de filho de Maria, é chamado do filho da mãe e não do pai, que era o mais tradicional, justamente porque ele é concebido de forma virginal, né? Então a gente tem esses títulos bastante exaltados, né, colocados para Jesus. E a gente tem também a ideia de que os judeus não acreditaram em Jesus porque eles disseram que Jesus estaria fazendo feitiços e não milagres autênticos, que é algo que a gente encontra no Talmud, né, como eu já comentei lá na discussão sobre Jesus no judaísmo. Vou pegar a passagem aqui especificamente que diz isso, está na Sura 61, verso 6. As suras são os capítulos, né, basicamente, do Alcorão. A gente tem aqui, né? E quando Jesus, o filho de Maria, disse: Ó filhos de Israel, sou o mensageiro que Deus vos enviou, corroboro tudo quanto está na Torá e anuncio a chegada de um mensageiro que virá depois de mim, chamado Ahmad, né? Que é um título de Maomé, basicamente. Acho que significa o louvado ou algo semelhante. E quando deu-lhes as provas, né, quando fez os seus sinais, disseram: é magia evidente. Então os judeus não aceitaram os milagres de Jesus, dizendo que na verdade aquilo era magia, como a gente encontra lá no Talmud a ideia de que Jesus teria aprendido supostamente magia no Egito para enganar o povo na Judéia. Tem outra passagem também que comenta a questão da execução de Jesus, que está na Sura 4, no verso 157 em diante, que também é muito curiosa porque ela traz uma das informações que mais distingue Jesus em relação a qualquer outra compreensão, seja cristã ou judaica, sobre ele. E o texto diz: E por terem dito, pelos judeus terem dito, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não o mataram nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. Então, segundo o Alcorão, os judeus não mataram nem crucificaram Jesus. E aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca de sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Certamente não o mataram. Antes, Deus o elevou até ele. Deus é poderoso e sábio. Não há ninguém entre os adeptos do livro, né, os povos do livro, que não deixe de crer em Jesus antes de morrer. E ele será, no dia da ressurreição, uma testemunha contra eles. Então, segundo esse texto, Jesus não teria sido crucificado nem morto, mas Deus teria elevado Jesus até ele. E isso é um pouco vago, né? Então, assim, não fica totalmente claro o que está sendo dito aí, mas a forma como esse texto foi compreendido ao longo da história do islamismo foi principalmente a ideia de que Jesus, na verdade, não morreu na cruz e outra pessoa morreu na cruz no lugar dele. Então, aconteceu sim uma execução, mas quem foi executado? Existem duas opiniões principais nos comentários, né, ao Alcorão. Uma opinião é de que um discípulo de Jesus, ou até mesmo o seu irmão, porque existe uma tradição de irmão gêmeo de Jesus, e isso já aparece desde os apócrifos, né, mas a gente não precisa entrar aqui, mas alguém próximo a Jesus voluntariamente tomou o lugar de Jesus e foi crucificado no seu lugar, como um ato, né, de dedicação a Jesus, um ato voluntário positivo. E outra opinião muito popular também é de que Judas foi executado no lugar de Jesus como punição. Então Deus, de alguma forma, fez com que Judas substituísse Jesus na cruz e morresse no lugar de Jesus, porque ele, na verdade, era pecador e não Jesus. Então existe essas opiniões, né, que divergem dentro da tradição islâmica. Mas, de qualquer forma, a ideia que permanece é de que Jesus não foi executado na cruz. E até existe uma leitura desse texto que é que Jesus foi levado até Deus, então ele não chegou a morrer, e ele será uma testemunha contra os judeus. No dia da ressurreição, Jesus voltaria para testemunhar contra os judeus que não aceitaram ali a mensagem de Jesus. Então existe essa opinião de que no fim dos tempos Jesus vai voltar, mas existe uma segunda figura
que é o Ad-Dajjal. Esse Ad-Dajjal é meio que um anticristo. E essa figura será derrotada por Cristo ou ainda por outra figura messiânica barra salvadora dentro da tradição islâmica, que é o Al-Mahdi, né, que é uma figura salvadora que também viria no fim dos tempos. E alguns juntam as duas figuras, como se Jesus e esse Al-Mahdi, na verdade, fossem a mesma pessoa, ou como se o Al-Mahdi assumisse o papel de Jesus. Então, na verdade, não é uma volta pessoal de Jesus, mas alguém fazendo as vezes de Jesus no fim dos tempos, para unificar, né, todos os monoteístas, os adoradores de Deus, né, do Deus único, que são chamados de muçulmanos. O termo muçulmano, ele significa aqueles que se submetem. Então, é muito comum dentro da tradição islâmica pessoas até anteriores ao islamismo histórico, ou seja, anteriores ao VI século, anteriores a Maomé, serem classificados como muçulmanos. Então, Abraão, por exemplo, é chamado de muçulmano. Não que ele fosse um seguidor de Maomé, né, mas ele é um seguidor do Deus verdadeiro, ele se submeteu ao Deus verdadeiro, portanto ele é chamado de muçulmano. Mas então a gente tem no islamismo esse papel de Jesus como o penúltimo profeta e, em elaborações posteriores, a ideia também de Jesus como alguém que vai voltar para participar dos últimos dias ali da justiça divina sendo executada na Terra. E tem outro detalhe, né, para não ficar parecendo também que então o islamismo combina em tudo com o cristianismo. Não, de forma alguma. Existem também momentos do Alcorão em que a oposição à compreensão cristã de Jesus aparece de forma muito clara. Por exemplo, quando é dito que Deus não gerou, não foi gerado e nem gerou. Então a ideia de Jesus como um filho de Deus, como gerado por Deus, não é aceita de forma alguma no islamismo. Também dentro do Alcorão, a gente encontra uma passagem em que Deus fala diretamente com Jesus, perguntando para ele: eu, por acaso, pedi para as pessoas adorarem você ou adorarem a sua mãe, Maria? E Jesus diz: de forma alguma. Eu aponto apenas para o Deus verdadeiro e minha mãe também. Então, assim, é claramente uma polêmica, né, estabelecida contra a compreensão principalmente católica de Jesus como Deus, ou Maria também sendo cultuada ali. Então, claro que há muita distância também entre a compreensão de Jesus no islamismo e no cristianismo, mas há uma exaltação muito maior de Jesus dentro do islamismo do que o que a gente encontra historicamente no judaísmo, de novo, como eu já comentei na discussão sobre Jesus segundo o judaísmo. Antes de encerrar, tem outro detalhe interessante que existe dentro do islamismo uma corrente mística que é chamada de sufismo e que tem uma forma de espiritualidade, de prática devocional e física, inclusive, muito associada à sese, né? A buscar por meio, por exemplo, de jejum, danças, orações, várias práticas mesmo de induzir um estado diferente assim para se conectar mais com Deus. E dentro do sufismo, Jesus é visto como um exemplo de asceta, de alguém que foi muito forte na sua prática espiritual, nos seus exercícios espirituais, que ele era muito desapegado, por exemplo. Então tem um autor que é o Al-Ghazali, né, um sábio islâmico medieval, que ele conta uma história de que Jesus teria só um pente e uma tigela como únicos pertences, né? Eu imagino que uma roupa também, uma túnica, mas ele não especifica. Ele diz um pente e uma tigela. E ele usava o pente para pentear o cabelo e a tigela para beber água, até o momento em que ele percebeu que ele podia pentear o cabelo com a mão e tomar água também com a mão, fazendo uma tigela com as duas palmas, né? E aí ele descartou o pente e a tigela e ficou sem nada. Então essa ideia do desapego absoluto, Jesus é visto também como um modelo de intimidade profunda com Deus, a intimidade interior profunda com Deus dentro da tradição do sufismo islâmico. Ele é visto como um exemplo de santidade também, né? O Ibn Arabi, que é outro autor muito importante ali do século XIII no mundo islâmico, ele coloca Jesus como o exemplo máximo que já aconteceu na Terra de santidade, dando a entender, inclusive, que foi um exemplo maior em termos de santidade do que o próprio último profeta, né, Maomé. E também, como eu disse, a questão do desapego, né, da ascese, dos exercícios espirituais, do jejum intenso. Então ele tem um papel muito interessante dentro do sufismo, né, esse papel de ideal místico, de renúncia
e de exercício espiritual. Então, resumindo, dentro do islamismo, Jesus basicamente é visto como um profeta legítimo, né, o penúltimo profeta, que aponta para Maomé, nascido efetivamente de uma virgem, que teria feito verdadeiros milagres como sinal de Deus, é visto como um modelo de vida mística, dentro do sufismo principalmente, e por algumas interpretações, é visto como também uma figura que terá um papel escatológico, né, um papel no fim dos tempos, para trazer o juízo divino de uma vez por todas. Não é muito claro isso, né? Então há muita divergência de interpretação, mas em muitas correntes a gente encontra isso, sobretudo no islamismo duodecimano, que a gente encontra no Irã, por exemplo. Então, no islamismo, Jesus não é Deus, nem filho de Deus, não morreu na cruz, mas tem toda essa carga positiva associada a ele também, de Messias, verbo divino, etc.